Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês alguns comentários sobre a perspectiva da psicologia escolar em relação a uma fala bastante polêmica, né, que foi feita através do Twitter do influenciador Felipe Neto, tá bom? Então essa fala gerou bastante polêmica, bastante reflexão, né, vários pensamentos e pensadores também comentaram a respeito dela, tá? E a fala dele, a primeira fala, ele fez vários tweets, né, em relação a isso, mas eu vou pegar o primeiro texto dele lá que ele colocou, tá bom? Então ele escreveu mais ou menos assim, ó, abre aspas: forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis, aí ele coloca em caixa alta, né, não são para adolescentes. E forçar isso gera jovens que acham a literatura um saco, fecha aspas. A fala dele é isso, e dentro disso eu queria pensar com vocês. Primeiro, pessoal, o ponto que eu queria colocar: toda a visão dentro do processo de educação, e toda vez que a gente está falando de ser humano, toda essa visão partidária, ou é isso ou é aquilo, isso é bastante prejudicial, tá? Então vamos considerar que a mente do ser humano ela é dinâmica, ela não é concreta, ela não é cristalina e ela é subjetiva. E toda vez que a gente for falar sobre educação, sobre ensino, sobre aprendizado, que tem relação com as questões psíquicas, sociais e também cognitiva, a gente precisa expandir o nosso pensamento e não falar, ó, isso deve, isso não deve ser ensinado dentro da sala de aula. A questão não é o conteúdo em si, né, que também tem uma certa influência, mas a questão é o método, é a didática, é como esse conteúdo vai ser apresentado para o adolescente, para a criança que está aí no processo de ensino-aprendizado, no processo de desenvolvimento, tá bom? Então eu acho que dentro de uma sala de aula, pessoal, pegar lá, vamos pegar, por exemplo, os jovens aí do primeiro ano do ensino médio. Não, esses jovens aqui, eles têm que aprender tal coisa, né? Então vem lá algo meio que pronto, formalizado. Isso aqui tem que ser ensinado. Eu acho que é importante a gente considerar toda a questão dentro da sala de aula. Por exemplo, várias vezes eu já avaliei crianças, né, isso dentro da psicologia escolar. Eu já avaliei crianças, adolescentes, que eles já estavam ali no sétimo, oitavo, primeiro colegial do ensino médio, e, pessoal, sem ao menos conseguir ler e escrever, né? São crianças que realmente não vão ter condição de ler o Machado de Assis, né? Um Álvares de Azevedo eles não vão ter, porque eles não sabem ler, quem dirá conseguir fazer uma interpretação. Então isso eu acho que é importante a gente pensar. Quando a gente fala de adolescente, de quais adolescentes a gente está falando, né? Porque dentro de uma mesma sala de aula a gente pode ter esses alunos, né, que foram passando e não foi possível deles alcançarem algum aprendizado, e aí entra com várias outras discussões, né, do porquê isso não foi possível. Mas também a gente tem aqueles adolescentes muito avançados na questão cognitiva, intelectual. Então acho que é importante. Será que esses mais avançados não conseguem ler Machado de Assis? Ou só porque dentro dessa sala tem algumas crianças com limitações que todo o resto que tem potencialidades e tem condição de conseguir essa interpretação, né, esse entendimento do livro, eles não vai ter esse conteúdo? Então eu penso que o processo de inclusão escolar, quando a gente fala, não é só para as crianças que têm uma limitação cognitiva, tá? É também para as crianças que têm um grau elevado, né, de QI, de cognitismo, de capacidade intelectual. Então eu penso que generalizar tudo, não isso como o influenciador colocou aqui em caixa alta, né? Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. Pessoal, de quais adolescentes a gente está falando? Então eu acho que toda vez que a gente fala de um grupo de adolescentes, a gente tem muita subjetividade ali dentro. Olhar só uma fatia desse grupo é algo muito preocupante e pode ter consequências severas aí no processo de educação. Então a gente está falando de clássicos, de autores aí que marcaram a história da literatura brasileira. Então eliminar isso do currículo simplesmente porque uma parcela não consegue, ou uma parcela tem limitações, ou porque realmente hoje a questão da leitura está ficando algo mais complicado, né? A gente sabe que o Brasil tem um déficit muito grande em relação à leitura. Eu acho que é partidário, a gente vê só um pedaço da situação, do todo, né? Então olhar para o todo, olhar para as questões mais amplas, eu acho que a gente precisa considerar outras questões. Desses adolescentes que a gente está falando, quem tem condição cognitiva? Aqueles que não têm, de repente pegar um Machado de Assis um pouco mais fácil, né, de compreensão, né, alguns escritos dele um pouco mais didáticos, né, da interpretação, do entendimento, até mesmo Álvares de Azevedo, enfim, não dá para adaptar ou pegar uma obra um pouco mais complexa e adaptar para aquele grupo de aluno ou para aquele aluno. Isso é um processo de inclusão, mas não eliminar do currículo porque uma parte desses alunos acham difícil ou não conseguem acompanhar. Então eu penso que o processo de inclusão escolar ele é muito complexo,
né? Ele é muito amplo e é complicado a gente olhar. E todo o processo de ensino-aprendizado, pessoal, não é por idade, porque a criança está no 5º ano, ela precisa aprender tudo isso. Tem várias questões psíquicas aí por trás também que deve ser considerado, né? Nessa questão do aprendizado. Por exemplo, como que é a organização familiar dessa criança, né? Como são as questões sociais, as questões econômicas, as questões psíquicas dessa criança. Tudo isso está diretamente relacionado com o processo de ensino-aprendizado, né? Enquanto outras crianças têm uma condição mais favorável. E dentro dessas crianças, desse grupo de adolescentes, existe influência da família nas questões da leitura? A gente sabe, pessoal, hoje com muitas pesquisas, a influência dos pais. A estimulação, ela começa dentro de casa da questão de leitura. Ou se não começa dentro de casa, a importância que a família pode dar nessas questões. Né? Tudo isso pode potencializar também a criança. Então, eu acho que olhar uma parte, né, pegar aí alguns adolescentes, ou uma grande parte dos adolescentes, ainda que seja 99% dos adolescentes que não conseguem ler Machado de Assis, e excluir 1%, é a mesma coisa que a gente pegar, pessoal, uma sala toda, e porque tem uma criança com deficiência intelectual, excluir ela daquilo. Então, eu acho que essa questão é muito complexa para a gente debater de uma forma simples. Vamos tirar esse conteúdo do currículo. Eu acho que isso é muito sério e exige aí, né, várias reflexões para a gente fazer, tá bom? Então, eu acho que, sobretudo, toda vez que a gente fala do ser humano, principalmente das crianças e do adolescente, é muito importante a gente considerar essa subjetividade, né? Que tem aqueles que talvez vão ter dificuldade, né? E tem que vão precisar de um conteúdo adaptado, né? A gente fala de adaptação curricular, com maiores condições de acordo com a limitação cognitiva dele, enfim, vai precisar de uma adaptação, e vão ter aqueles que não vão precisar, e tudo bem, né? Isso é o processo de inclusão. Então, eu acho que não é olhar para algo e arrancar, né, com raiz e tudo, porque alguém ali não consegue, não tem essa condição intelectual, essa condição cognitiva do aprendizado. Então, eu acho que essa discussão, ela é muito complexa, tá? Não dá pra gente olhar e falar, vamos tirar isso agora, vamos criar uma polêmica em cima disso e já tá tudo certo. Não, pessoal, essa conversa é muito complexa. Tudo que é relacionado à educação e ao psiquismo, eu acho que a gente tem que pensar com bastante calma, tá? E pensar só em parte, né? A psicanalista Melanie Klein já falava isso, né? Que uma posição muito patológica aí do ser humano era uma posição que ela nomeava de esquizoparanoide, que é quando a gente só consegue ver uma parte do todo, né? Uma parte do processo da realidade. Isso é um sinal de patologia mental. Então, acho que é importante a gente tentar olhar o todo, tá? Existem alunos que conseguem, mas existem alunos que não conseguem. O que dá para a gente fazer? Será que esse conteúdo dá para ser adaptado de uma forma mais dinâmica? E para outros talvez não há essa necessidade. Então, todo aquele entendimento que é necessário que o professor, ali, o coordenador pedagógico, a equipe da escola, há necessidade de olhar para cada indivíduo de um jeito. Né? Todos realmente não vão dar conta, mas não é só Machado de Assis, né? Eu acho que talvez até dependendo da história em quadrinho que for dado, algo um pouco mais lúdico e dinâmico, talvez as crianças tenham dificuldade. A gente está falando de uma época, pessoal, que tem indivíduos que estão no 7º, no 8º ano e não conseguem ler e escrever, né? Então como você vai apresentar um conteúdo desse? Não tem como, mas o que dá para ser adaptado? Né? Dá para apresentar algo desses autores? O que dá para fazer? Ou simplesmente a gente vai excluir? Então eu não sei, eu fico bem receioso com essa visão polarizada, partidária, né? Então eu só vejo uma parte da situação. Então eu acredito que dentro dessa questão aí a gente precisa ampliar muito o nosso olhar e a nossa discussão para que a gente não venha causar aí danos, né, graves aí a questão do processo de ensino-aprendizado, da literatura, né? Enfim, várias questões importantes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, o vídeo de hoje é esse, eu fico por aqui, tchau, tchau, até a próxima.